Evangelho. Lucas capítulo 16, versículos 1 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: E tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós vemos mais um pedaço dessa caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, que é narrada para a gente pelo evangelista Lucas. No trecho de hoje, Jesus não se dirige aos fariseus, mas aos seus discípulos e aos que o acompanhavam, mas também se dirige às pessoas de todos os tempos. É um discurso, gente, atemporal. Essa história apresenta um caso retirado do mundo real. E através dela, Jesus tenta alertar as pessoas sobre a maneira como elas devem lidar com os bens terrenos. Olha só, gente, a temática da nossa liturgia de hoje. Como nós devemos lidar com os bens desse mundo. O cerne dessa mensagem diz respeito à utilização dos bens desse mundo pelas pessoas, que devem servir, esses bens devem servir de instrumento para que elas garantam os bens duradouros da vida eterna. Na primeira parte do Evangelho, a gente vê uma parábola que conta a história de um homem que foi considerado pelo seu patrão como inapto, como incompetente na administração dos seus bens. Assim que ele recebe a notícia de que vai ser despedido, ele rapidamente chama as pessoas que eram devedoras do seu patrão e pede que elas adulterem a quantidade da dívida que elas tinham. Dessa maneira, segundo o entendimento que ele tinha, quando ele fosse demitido, essas pessoas poderiam se lembrar desse favor e oferecer a ele um novo emprego. Esse texto, a princípio, pode nos causar alguma estranheza, porque a gente vê que o patrão, quando descobre a intenção do seu futuro ex-administrador, ele não usa palavras de reprovação, nem toma nenhuma atitude em relação ao que ele tinha combinado com os devedores. Dessa maneira, como é que Jesus poderia usar esse exemplo, a princípio, que é ilegal, para instruir os seus discípulos? É esquisito, Para a gente poder entender essa passagem, a gente precisa entender primeiro como é que funcionava esse tipo de relação entre administrador e patrão na Palestina dos tempos de Jesus. O administrador dos bens de um proprietário de terras, ou de negócios, ele tomava conta literalmente de todos os negócios do patrão.
mas ele não recebia um salário, nem recebia reembolso pelos gastos que ele tinha, quando ele exercia o seu trabalho. A remuneração dele era feita através de uma comissão, que esse administrador colocava em cima dos produtos que ele negociava no nome do seu patrão, e que pagariam os seus gastos com o trabalho e lhe proporcionariam também uma remuneração de salário. Deu para entender? Por exemplo, com relação ao devedor que devia 100 barris de óleo, certamente esse devedor não devia dever a esse patrão mais do que 50 que o administrador mandou escrever na conta. Os outros 50 deviam ser fruto dos gastos que ele tinha com as atividades e que deveriam ser reembolsados. E também da enorme comissão que ele já devia ter acumulada com as dívidas daquela pessoa. Dessa maneira, o administrador foi inteligente quando ele renunciou àquilo que era devido a ele, para tentar assegurar a gratidão desse devedor no futuro. Esse administrador é chamado de desonesto não porque esse gesto em particular fosse desonesto. Tanto é que ele foi até elogiado pelo patrão. Mas ele é chamado de desonesto por outras atitudes anteriores e que levaram o patrão a querer a sua demissão. Por isso, ele é tratado como exemplo de habilidade e de esperteza. Ele se utiliza de bens que possuem um valor, mas um valor relativo, como no caso da história, o dinheiro. Ele se utiliza desses bens para tentar garantir no seu futuro bens mais valiosos. Por exemplo, um emprego, uma amizade, ou até mesmo alguma outra forma de gratidão que pudesse chegar a ele por causa das suas escolhas naquele momento. É nesse sentido que Jesus o utiliza como exemplo para os seus discípulos, porque ele, esse administrador, nas coisas do mundo, ele teve inteligência dentro da realidade onde ele estava inserido, ele teve habilidade para se utilizar dos bens materiais. E da mesma forma, os seus discípulos, que deveriam visar coisas muito mais importantes, deveriam visar a conquista de bens muito mais elevados, que são os valores do reino de Deus. Os seus discípulos também deveriam se utilizar dos bens desse mundo com uma inteligência semelhante, sem ver nesses bens um valor em si, que deva ser buscado a todo custo, mas vendo nos bens apenas um instrumento que deve ser utilizado visando a conquista de valores mais importantes. Eu espero que tenha ficado clara para vocês essa explicação. Na segunda parte do Evangelho, Lucas nos apresenta um conjunto de frases de Jesus que provavelmente, na sua origem, não deviam estar inseridas no contexto em que Jesus contou aos seus discípulos essa parábola do administrador. Mas são frases que, no seu contexto, tentam alertar os discípulos sobre o bom uso dos bens materiais, visando conquistas de bens mais duradouros, visando a conquista dos valores do reino de Deus. Se nós soubermos utilizar com sabedoria os bens materiais, os bens que são menos importantes, nós daremos um passo enorme na conquista dos valores do reino, que são os bens mais importantes. E no final do texto, Jesus deixa um aviso bem claro para as pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus. Ele alerta que Deus e o dinheiro não fazem parte do mesmo plano. Não é possível que as pessoas dediquem verdadeiramente a sua vida aos dois. Portanto, todo aquele que quiser ser um verdadeiro discípulo de Jesus vai ser convidado a fazer uma opção entre um ou outro. Ou vai se dedicar ao serviço de Deus, ou vai se dedicar a servir o dinheiro, embarcando nos esquemas do egoísmo, da injustiça e da exploração dos mais fracos, embarcando nos esquemas da opressão, que são os caminhos seguidos pelas pessoas que colocam o dinheiro como a principal coisa nas suas vidas, como se ele fosse o seu Deus. Gente, o nosso mundo já tomou essa decisão que a gente viu nessa última frase de Jesus. O nosso mundo já fez a sua escolha pelo dinheiro como seu Deus, como aquele a quem ele quer servir. Disso não há dúvidas. Cabe a nós fazermos a nossa opção individual. O mundo não escolhe pela gente.
Não faça tudo o que você puder para aumentar os números da sua conta bancária. Não abra mão de um mínimo tempo de convivência com a sua família, em função de ganhar mais um pouco de dinheiro que não vai fazer tanta falta para você. Há um valor enorme na convivência com a família. Não exponha a sua vida e a de seus familiares. Não exponha a sua intimidade em redes sociais, em troca de alguns cliques que podem te render mais algum dinheiro. Se você, como eu já disse, é proprietário de uma empresa, não explore os seus empregados. Não recuse a eles um salário justo que você pode pagar em troca de lucros maiores. Os empregados têm famílias, têm necessidades, têm obrigações junto com elas, como você também tem com a sua família. Não pensemos, gente, que ser escravo de bens materiais é algo que só as outras pessoas fazem. E nós, somos absolutamente livres disso. Façamos uma análise minuciosa das nossas vidas e das nossas atitudes e vejamos onde estamos sendo seduzidos pelo dinheiro de maneira perniciosa. Onde nós podemos estar causando uma injustiça. Onde nós podemos nem ter percebido. Mas que se a gente perceber, nós podemos mudar essa situação. Nós podemos resolver. Nós podemos ser pessoas melhores. Não nos omitamos frente às coisas que nós podemos resolver. Nós não podemos resolver os problemas do mundo e estabelecer uma justiça mundial. Mas nós podemos fazer sempre a nossa parte no nosso pequeno universo, ali onde a gente vive, com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso pequeno mundo, sobre o qual nós podemos agir de uma maneira mais justa, de uma maneira melhor. Nesse mundo sobre o qual nós temos algum poder, alguma gerência, onde nós podemos mudar a realidade daquelas pessoas que nos cercam. Procuremos ser justos nas pequenas coisas, como nos ordenou Jesus. Escutemos o alerta do profeta Amós e rezemos por todos aqueles que ocupam posições de poder, como nos recomendou Paulo, para que nós possamos fazer a vontade de Deus nas nossas vidas e, quem sabe, levarmos essa palavra aos ouvidos, sensibilizar o coração dos outros, fazer com que Deus tenha misericórdia das pessoas e se revele a cada uma delas, mostrando aonde elas estão erradas, aonde elas podem melhorar. Esse era o nosso recado de hoje. Muito obrigado. Deixe o seu like, deixe um comentário, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvintes. Tenha uma excelente semana e que Deus abençoe a todos.